E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área com vocês, trazendo muita arte, muita cultura, e hoje teremos uma artista aqui, uma mulher incrível que está o quê? Com uma exposição na Pinacoteca de Jundiaí. Ela vai contar um pouquinho sobre sua trajetória artística e também sobre essa exposição Afogada na Pinacoteca. Não Afogada na Pinacoteca, chama Afogada, a expo que tá rolando na Pinacoteca. Comigo nos estúdios hoje, Emília Santos, bem-vinda. Tudo noite, bem? tudo bem, muito Tudo obrigada jóia. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que é muito bom, assim, muito importante. Vamos falar deste trabalho, né? Mas vamos, antes de começar a falar da exposição que está rolando, vamos falar um pouquinho da sua trajetória enquanto artista, né? Aqui eu sempre recebo muitos artistas e aí tem toda uma construção, né, para se enxergar enquanto artista, se entender enquanto artista. Quando isso aconteceu na tua vida? Porque na infância a gente pode desenhar, pode brincar, pode pintar, pode cantar, e aí tem uma fase da nossa vida que isso nos é retirado sumariamente, né? Você vai ser o quê quando crescer? Como que rolou isso na tua vida? Eu tenho o privilégio, na verdade, de ter uma família bem artística, assim. O meu pai, ele é também professor de artes, então em casa a gente sempre consumiu bastante, assim, eu sempre fui incentivada a desenhar, ter material de pintura. Eu lembro que teve uma vez que eu, inclusive, pintei os diários escolares dele, assim, uma beleza e tal. Então eu nunca, assim, pensei em outra opção, assim, além de, claro, assim, arqueóloga, astronauta, essas coisas super meio Indiana Jones, quando você é Gente, é criança. isso, Indiana Jones povoou o meu fetiche profissional infantil. Ai, eu O queria arqueóloga muito. passou em algum momento, no que era arqueólogo? Não sei, sei que Indiana Jones, entendeu? Eu tive esse meu Exatamente. momento também arqueóloga na vida. Aí eu queria muito, aí eu descobri que eu não era tão boa assim em geografia e tal, que ia ser um pouco difícil. E aí eu continuei fazendo as coisas que eu já fazia, assim, que era desenhar, pintar. E isso, assim, me acompanha desde sempre. Então eu entrei na faculdade cedo, eu entrei com, sei lá, 19, 20 Aham. anos, e já na faculdade de artes. E aí, lá que, assim, a questão do mercado da arte, como viver de arte, que começou a, assim, percorrer também Aham. junto, né, esse caminho, porque é um caminho tortuoso, né? Na faculdade de artes, quais são, assim, obviamente vai estudar história da arte, tem as questões de técnicas e tal, mas existe uma cadeira específica para falar de mercado? Eu sei que é um negócio muito capitalista aqui o que eu estou falando, né? Mas esse negócios da arte, isso existe enquanto matéria formal numa faculdade? Na época que eu cursei, não. Não. Eu não sei como é que tá a grade agora dos cursos assim de graduação de Aham. artes visuais, mas na época eu fiz licenciatura e aí a grade é bem voltada para as práticas mesmo Uhum. assim artísticas e tem a parte também complementar que é a parte de licenciatura, né? Você podia optar, fazer Aham. bacharelado, licenciatura e aí eu Você continuei fez fazendo a licenciatura licenciatura para dar aula, para né? dar aula, Tem isso. essa chancela. O É. que você encontrou dentro da faculdade? Eu quero falar da faculdade. Você escutou o dia que a gente está gravando no Dia dos Professores? É Eu verdade. quero Dia muito de falar porque, luta. assim, a gente vê muitos artistas autodidatas ao longo do caminho, né? Sim. E a faculdade de artes, de música, até de cinema, muitas vezes é a segunda faculdade das pessoas, porque vai fazer administração, vai fazer direito, vai fazer contabilidade, É. e aí se coloca no mercado e tá, agora eu vou fazer uma faculdade, a faculdade que eu queria quando eu tinha 19 anos, né? O que que a faculdade de artes, qual foi a sua experiência estando na faculdade, sendo filha de professor de artes? Assim, eu acho que, pensando nessa experiência que você, né, colocou, a faculdade de arte, ela é uma faculdade que ela exige uma bagagem que talvez, se for uma segunda faculdade, possa ser um pouco mais rica
porque você chega um pouco mais maduro, né? Com um repertório maior. Recurso emocional, repertório da vida, né? Porque a faculdade exige muito, e exige assim, né? Não só na parte da pesquisa, ou mesmo de estar lá, frequentando as disciplinas, tem toda a parte de prática de ateliê, né? Que eu acho que, assim, diferente dos cursos, que são cursos mais voltados, sei lá, que nem a gente, né, você falou assim, administração, ou algo que mexa com escritório, ou enfim, a própria licenciatura mesmo, tudo bem, você vai planejar a aula e tudo, mas as artes visuais, ela exige de você um tempo laboratorial muito grande, assim. Então, acho que quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente consegue administrar esse tempo, desse processo mesmo melhor. Eu acho que quando eu fiz a minha faculdade, né, adolescente, assim, muito jovem, eu acabei perdendo muita coisa que seria importante para mim, porque, assim, além de fazer a faculdade, eu também trabalhava muito, já dava aula, e aí eu tinha que conciliar as duas coisas também, então foi aquela maluquice, a hora que você vê, assim, o tempo já passou. A faculdade já passou. Já foi. E eu acho que... Mas é uma faculdade, assim, que ela te propõe uma grade muito rica, assim. Então, além de você ter a possibilidade de estar em contato, sei lá, com filosofia, com algumas coisas da sociologia, dos estudos culturais, você tá ali dentro da questão dos multimeios, do cinema, você tá estudando história da arte, então você consegue percorrer por diferentes áreas, assim, que eu acho que são bem enriquecedoras, assim, e vão abrindo o campo, o caminho, assim. E aí a gente começa a enxergar a prática artística também de uma maneira diferente. De uma outra forma. Você foi fazer multimeios na Unicamp? Fui no mestrado. No mestrado. Mas já estava percorrendo sua trilha de artista desde cedo. Eu fui fazer o mestrado, eu entrei em 2018, eu acho. Teve a pandemia no meio, aí o negócio... A gente se perde, assim, né? Que lugar é esse pós-pandêmico? Mas né? eu acho que foi 18 que eu entrei. 2017, 18, acho que é isso. Você lembra da tua primeira exposição, assim? A tua primeira exposição foi com tinta, pincel e telas, você lembra? Eu sou muito, assim... operária da pintura, né? A prática, assim, artística, que, né, acho que a gente pode explorar na faculdade. Tem gente que é muito artista e que mexe com todo tipo de suporte, material, e migra de mídia, de linguagem. Eu sou muito, assim... Pincel e tinta. Pincel e tinta, e a prática do ateliê, bem careta mesmo, bem quadrada, assim. Então, desde que eu comecei a desenvolver o meu trabalho artístico mesmo, foi a partir da pintura. E aí, assim, a ilustração, ela entra também no caminho, porque é muito mais fácil a gente comercializar a ilustração. Então, eu fiz várias ilustrações para revista, para livro, reportagem e tal, e isso, né, a gente consegue... assim, de uma forma, deixar mais acessível, assim, sim, né? E sobrevivendo desses trabalhos também, né? Mas ilustração é uma coisa que você ainda gosta de fazer? Mais ou menos. Que assim, eu tenho... Você foi pra escolher, assim. Eu sou uma mulher muito grande, eu acho a ilustração, assim, uma coisa muito... Eu preciso de um suporte um pouquinho maior. Assim. Um enfrentamento, um desafio um pouquinho mais amplo. Mas eu acho a ilustração muito desafiadora, talvez seja por isso também, assim. Então, acho que quando a gente... né, fica ali naquela exigência, assim, que exige muito da gente, é muito difícil, aí às vezes não é tão prazeroso, a pintura é mais prazerosa, aí eu consigo conversar melhor e enfrentar um pouco melhor aí os processos para poder, sei lá, criar. Os teus processos criativos, você não falou qual foi a sua primeira exposição? Não falei, eu vou falar. Qual foi a sua primeira exposição? A minha primeira exposição, ela aconteceu quando eu me formei. Eu já tinha feito algumas exposições, mas mais coletivas, até com o pessoal da faculdade e tal. Mas quando eu me formei, eu comecei a ter um trabalho um pouco mais, assim,
autoral, né, que não era uma coisa muito assim de estudo, eu abri uma exposição num bar de um amigo lá em Pinheiros e ela chamava Dá Pra Qualquer Um, que era o slogan de uma revista também que eu estava trabalhando, que era a revista Geni, que era sobre gênero e sexualidade, foi uma revista super Eu maravilhosa. lembro dessa revista. E aí eu ilustrava para essa revista. E concomitante eu abri essa primeira individual e eram sobre retratos de mulheres que me inspiravam, assim. Então, tinha uma miscelânea de referências, assim, eram vários retratos em vários suportes, de diferentes dimensões. E foi muito legal porque foi nesse lugar de ser um bar. Sim. E o nome da exposição, na verdade, né, Dá Pra Qualquer Um, era justamente para deixar essa questão da precificação do trabalho meio que assim exposta, né? Perfeito. Então a ideia era que as obras custassem muito barato. Eram obras que tinham trabalhos, assim, eram com materiais muito, assim, de fácil manuseio, então era acrílica, mais acessíveis. Madeira, mais acessíveis e tudo. E aí a proposta era justamente trazer essa obra com um valor um pouco mais acessível para conseguir questionar justamente essa questão da precificação, quem que tem direito a estar inserido dentro do mercado, quem não tem esse espaço, né, pensando, né, como mulher, eu sou mãe também, procurando, né, um espaço dentro de um circuito que é um circuito muito restrito. Restrito e muito machista, né? Muito machista. Nas artes visuais, a minha percepção é que as mulheres geralmente estão pousando. Elas são um objeto de desejo ali do artista, mas poucas mulheres têm um reconhecimento falando proporcionalmente ao homem como artistas. A gente sempre tá no lugar de musa, né? Um lugar ali e não no lugar do protagonismo da arte, né? Tem aquele trabalho da Gorillaz Girls, acho que esqueci. Mas que é justamente sobre isso, questionando o número de artistas, né, que foram incorporadas em acervos públicos, sim. Enfim. E aí é muito menor ao número de mulheres que estão, assim, como referência visual, né, como musas ali, expostas nas paredes, assim, né? E geralmente nuas, né? Geralmente nuas. A história da arte, essa história ocidental, né? Ela é muito violenta, né? Com as artistas mulheres. Sim. Tem até aquela história daquela pintora renascentista Artemisia Gentileschi, não sei se você conhece. Não, conta pra gente. Que ela, assim, né, ela conseguiu aprender a pintar porque ela frequentava o ateliê do pai dela, por isso que ela podia frequentar, então ela acabava meio que subvertendo ali a ordem das coisas para poder pintar. E ela começou a pintar muito bem e as pinturas dela começaram a ser atribuídas a pintores homens da época. E ela sofreu uma violência muito grande, ela, enfim, foi violentada, e ela conseguiu registrar nas pinturas dela, pelos reflexos dos objetos, assim, pequenos rostos dela, que depois de um tempo as pessoas conseguiam atribuir as pinturas a ela. Gênia. É maravilhoso. Gênia. E aí ela tem umas pinturas incríveis, assim, que a gente foi, assim, valorizando, né, reconhecendo muito depois. Muito depois. Porque tem essa pecha também, né, desse reconhecimento posterior à morte, assim, né? O artista só vai ganhar dinheiro e ser reconhecido depois que o caixão fecha. Mas eu acho que hoje a gente tem uma síndrome um pouco diferente, assim. Eu acho que a ideia da exposição, da hiperexposição, né? De você não ser só mais um artista no sentido de produzir algo artístico, de você incorporar uma microempresa artística, de se expor e tal, o tempo inteiro disponível, é muito mais violento, eu acho, porque ele dá uma ilusão de acesso, de troca. Você tá falando da romerobritização da arte, por exemplo? Também.
que, assim, guardada lá, não estou fazendo juízo de valor, mas de alguma forma foi um artista que ele virou sabonete, pasta de dente, sabão em pó, a estampa dele tava em 1 milhão de produtos, né? Sim. E assim, inclusive em cópias, em dessas lojas de fast decoração, e aí qualquer pessoa tinha uma impressão daquilo dentro da tua casa. É nesse caminho que você tá falando? Mais ou menos, também. Mas eu acho que assim, ele ainda fez. Ele nunca enganou ninguém, né? Ele faz um produto. Sim, ele tem um produto. Ele tem um produto e ele comercializa esse produto, né? Tem, pra quem gosta, é um prato cheio e vamos que vamos. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é mais essa fantasia dessa persona, do artista, que tem que ser uma pessoa pública. Você tá falando de virar uma celebridade para ser um artista. Isso, é isso que eu acho que é uma confusão que a gente vive em todas as áreas, né? Exatamente. O dentista não pode ser mais dentista, ele tem que fazer o TikTok, tem que fazer uma dancinha, tem que ser um personagem na internet. Exato. O advogado não, senão a OAB caça só a OAB. Mas assim, vários artistas... eles têm essa disputa com celebridades que nem sempre têm um produto cultural, um produto artístico para oferecer, né? Às vezes é só a fama pela fama, no mesmo pacote. Assim. Então não adianta você ter, sei lá, um trabalho interessante. Você precisa estar o tempo inteiro transformando aquilo no entretenimento para aquilo chegar num público, assim, né? Porque é isso, assim, o mercado de arte é um mercado muito nichado. Sim. Tem, assim, umas panelas, assim, pensando nessa questão mais, assim, 480, né? Então, dessa coisa meio hereditária, assim, de você ter cadeiras ali, né? Que vão sendo preenchidas com o próprio grupo. O próprio grupo. E, ao mesmo tempo, se vende que com essa autoexposição a gente pode alcançar lugares que seriam inalcançáveis e que, na verdade, gera muito mais, acho que, trabalho, esforço, de estar tentando se expor do que geralmente tá pensando em produzir. Ou, assim. Então é mais importante ser uma celebridade em si do que ser um artista, de repente, meio que nesse lugar. Não é sobre só o que você faz, mas é o que você faz, mais como você se porta, como você se coloca, como você se vende. Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo um lugar bem de transformação, assim, sabe? Então, claro, a gente tem essa ideia do artista canônico, que a partir do momento que ele morre, né, as pinturas, as obras dele, né, vou puxar vão ser valorizadas, reconhecidas, mas ao mesmo tempo a gente também tem essa perversidade dessa autoexposição, assim, então, de estar apagado e tendo que se expor, assim, muito, assim. Parece até que é um contraponto, né, uma coisa da outra, ou você fica anônimo até morrer, ou você se expõe até morrer, né? É meio que nesse lugar, uma coisa assim. meio admirável, mundo novo. Assim, como você lida com isso, assim, nas tuas exposições, no teu trabalho? Isso, de alguma forma, impacta teu processo criativo? Não, processo criativo não, mas impacta no processo de distribuição, de né, sair do nicho ali das pessoas que acabam acompanhando o meu trabalho, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma artista que eu não sou representada por nenhuma galeria. Então, a partir do momento que eu não sou representada por nenhuma galeria, eu preciso necessariamente criar uma ferramenta para poder mostrar o meu trabalho, senão não tem como as pessoas acessarem. Aí você precisa sei lá, ceder as redes sociais, o tempo inteiro ali preocupado, né? Sei lá, preciso colocar uma pintura nova, preciso fazer não sei o quê, sabe assim? Você chega a ter aquela pira de dividir seus processos criativos, porque teve artista que veio aqui, a gente falando justamente sobre internet, e o cara falou assim, Tainã, meu processo criativo é tão íntimo, é tão meu, é tão solitário, que a última coisa que eu quero fazer é ligar um celular para falar como que é meu processo criativo. Eu acho uma violência isso. Depois que a música saiu, vamos falar da música, vamos explorar isso até onde as pessoas quiserem.
Antes disso, ele sentia que era uma violência. Filmar o processo criativo, porque achava que aquilo trazia um ruído para a obra dele, para o som, enfim. Como que você vê esse lugar? Assim, para mim, né, assim, eu não consigo administrar isso, eu não consigo pensar nisso, assim. Agora com a exposição, eu acho que, eu pensei, falei, não, eu preciso registrar, né, o processo de alguma maneira, registrar as visitas na exposição, registrar como é que tá sendo, né, assim, a recepção, alguns processos criativos mesmo, mas eu concordo, assim, eu acho que é muito invasivo, assim, sabe, porque quando a gente está concebendo alguma coisa, né, pode ser uma pintura, pode ser uma música, o artista, ele tá meio desnudo ali, né, Sim, ele tá muito vulnerável. exposto, ele tá muito vulnerável, mesmo que, assim, não seja uma coisa consciente, assim, né, nossa, agora eu estou no meu ato criativo, estou exposto e vulnerável, não é isso, assim, é mais numa coisa de você estar concentrado ali em entender, decifrar, traduzir, não sei como é que eu posso dizer ali, o momento, ou enfim, o que tá passando. E aí eu acho que é isso, assim, ter essa exposição externa, ter esse contato externo, primeiro que vai já impactar no próprio corpo do artista, porque ele vai perceber que ele não vai estar sendo natural ali, ele já tá produzindo alguma coisa para ser filmada, né? Já tem que encenar alguma coisa para parecer mais artista ou menos artista. Exatamente. Rola uma preocupação estética também em todos os sentidos, né? Exatamente. E aí é isso, né? Tem processos que são muito mais aí instagramáveis do que outros processos, né? Uma coisa é você tô de moletom, completamente imundo, dentro do ateliê de pintura gigantesco, com olheira, não sei o que. Outra coisa é você fazendo uma belíssima aquarela. Ali, né? Fazendo uma coisa, uma delicadeza ali. Então, assim, não sei, assim, eu não consigo administrar muito bem. Eu acho que a gente vai ainda produzir muito material, muita discussão sobre como que estão sendo essas transformações, né, com assim, parece meio obsoletas, mas com as redes sociais, com, enfim, né, a inteligência artificial, com os direitos de imagem, né, dos trabalhos e tudo. Aliás, tem vindo grandes discussões agora, e virão discussões maiores ainda, justamente sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial, querendo ou não, ela é treinada, né? Então, assim, ela é treinada e ela vai ter acesso a tudo que contém no mundo. E muitas coisas que contém no mundo, em especial obras de arte, elas têm um direito autoral ali, né? Sim. Alguém é dono daquilo, né? Dono criativo daquilo. E essas discussões virão, né? Sim. Acredito que elas já estão aí. Pulsantes, assim, porque tem muito artista reivindicando mesmo os seus direitos autorais, assim, tem trabalhos que estão sendo copiados. E reproduzidos por grandes corporações, tipo, sei lá, pela Shein, pela não sei o que, sei lá, tipo, com coisas absurdas, assim. E aí é uma discussão que precisa ser enfrentada, Sim, né? Eu acho que a gente vai viver um paralelo do que nós vivemos na época do Napster com a música, né? A época que a música sai do suporte do CD e aí você não precisa mais comprar a música, você baixa a música, né? E a gente vive uma indústria ainda se organiza em torno disso, né? Olha, se a gente for falar o Napster, sei lá que ano, é época do Orkut o Napster, gente, que eu não lembro. Lá no final dos anos 90, acho que essa história começou pra gente aqui. E ainda hoje a gente vive um rebote disso, né? Dessa coisa, direitos autorais de música no TikTok, nas redes sociais e... né? A gente ainda tá, assim, postergando a questão da regulamentação, né? Então, são coisas que são urgentes, que precisam ser resolvidas, assim, né? Tudo bem que, assim, existem muitas coisas urgentes que precisam ser resolvidas. Na prioridade das coisas. Mas eu acho que dá pra gente cuidar das coisas, assim, ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica muito... mas é mais importante agora salvar as pessoas que
estão em situação de rua do que tratar de obra. Cara, dá para fazer todas as coisas. Dá para fazer todas as frentes de discussão. E, obviamente, não dá para comparar uma coisa com outra, né? Diante da humanidade, né? Que nós supomos ter. Mas, assim, é importante que essa discussão seja feita e se regulamente, né? Inclusive, redes sociais, as big techs e tudo. Tem umas regrinhas ali, né? E os plágios e as reproduções não autorizadas, né? Exatamente. As coleções, tem vários artistas aí que já não estão mais vivos, mas que têm as suas obras amplamente ali silcadas em camisetas, né? De repente em lugares assim meio obscuros, em países que não tem muita legislação. Exatamente, né? Isso, mas assim, isso também é uma coisa. Se alguém silcar uma tela tua na camiseta, você vai ficar muito puto, você vai falar, tô orgulhosa. Me piratei mesmo. Não, eu vou ficar orgulhosa. Tá vendo? Tem esse lugar também. Mas, né? assim, é uma discussão, né? Tipo, essa coisa da reprodutibilidade, né, da obra de arte, ela já é antiga. Já, assim, né? Mas eu acho que a gente vai estar vivendo esse processo meio voraz, assim, né? Meio feroz das coisas estarem sendo muito rápidas, essas transformações tecnológicas muito rápidas, e até a própria relação com, não só com a produção, mas com o consumo mesmo, né, da cultura e das artes em gerais, assim, né, em geral. Eu tenho percebido um movimento também das pessoas acessarem mais exposições, de um modo geral. Eu lembro que teve um tempo, assim, que era uma coisa tão distante das pessoas, e uma exposição, era quase chato, monótono. E eu tenho percebido que tem uma moçada cada vez mais nova indo às exposições, produzindo também. Tem muito essa questão, né? De uma nova geração de artistas e tal. A street art também, dentro das galerias, eu acho que isso faz alguma diferença também, né? Mas esse lugar de ter um novo público interessado em frequentar os espaços, eu tenho achado... Você tem essa percepção? Tenho, eu acho que é fruto das conquistas aí dos primeiros governos aí do PT, Sim. A formação dos SESCs, então essa formação de público, de consumir cultura, de estar no espaço público, e aí ter oportunidade de se deparar, sei lá, com uma performance, aí entra numa galeria, participa de uma aula de dança afro, vai ver um filme, esse tipo de coisa começou a fomentar mesmo, assim. Sim. Eu acho as políticas da cultura, elas só aconteceram nos governos, querendo ou não, embora as leis sejam lá de 1900 e bolinha, embora Getúlio Vargas tenha criado um Ministério da Cultura ligado à educação, mas elas começaram a acontecer ali no primeiro governo do presidente Lula e seguiu até o governo. Eu retomo agora, porque nós tivemos também o quê? Retomou assim, ali, né? Estamos ali, ó. Margarete tá ali, gente. Margarete tá ali na luta pela cultura, mas a gente percebe uma retomada, né, agora chama indústria cultural, talvez, para o estado de São Paulo, porque precisa dar um nome quase privatizável, né, para as coisas, exatamente. Né? Mas a gente tem essa pulsação da cultura de volta, do fazer arte, do viver de arte, e justamente você falou, né, você tá andando por espaços e aí você tem uma dança afro aqui, você tem uma pluralidade maior de iniciativas culturais, de linguagens e de realidades culturais também, né? Porque, será que obra de arte é só o que está no MASP, só o que está dentro do museu, aquela coisa formatada? Obviamente, os museus também estão muito mais modernos, obras muito mais impactantes no sentido de... não é só barroco rococó, né? Tem coisas que trazem grandes questionamentos para a vida, e eu acho que essa é uma das funções mais belas da arte, assim, né? Com certeza. Então, eu acho que teve esse movimento. Teve esse movimento, inclusive, né, pensando no aumento do ingresso nas universidades, né? Então, você tem... Isso tudo você vai colher frutos, né? Então, você vai ter uma amplificação dentro da produção
da própria sociedade, Sim. né? Da cultura como um todo. Então, diversos centros sociais, assim, também fazendo projetos culturais muito legais, né? Eu acho que a gente está correndo um risco de ter, assim, um apagamento novamente. Eu acho que a gente está nesse movimento de resiliência. Sim, assim, total. né? A arte sempre nesse movimento de tá, vamos sobreviver só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Estamos vivos só mais um Exatamente. tempinho. Mas eu acho que o artista ele tem essa resiliência. Eu acho que nasce junto com esse desejo incontrolável de se conectar com o mundo, né? De se conectar com o mundo através desse olhar. Que, Uma que inquietação, as linguagens, uma inquietação, né? Um isso. conformismo, não sei, assim, direito. Mas é uma vontade de mudança De mesmo. mudança. E aí, dentro de todos esses processos aqui que você está dividindo com a gente, se sente afogada? Puxa um gancho aqui para falar da exposição. Boa. Eu quero saber Esse como... nome polêmico. Polêmico. As pessoas falam, nossa, por que afogada? Eu falo, bicho, você tá vendo como é que tá a atualidade? Vocês não estão entendendo o mundo como catástrofe, gente. Quando a gente vai falar de Milton, às vezes, Milton pra mim era o quê? Milton Nascimento, Milton Leite do futebol, mas não, Milton Santos. Não, mas agora é quem? O Milton Furacão. Isso que tá sendo amplamente televisionado porque tá acontecendo lá em Miami, né? Exatamente. Mas assim, tem dezenas, centenas de catástrofes acontecendo. Né? Inclusive em São Paulo aí, que você provavelmente não vai estar assistindo esse programa, porque você deve estar sem luz. Mano, nossa. Infelizmente, mas se privatizar, tudo melhora. Mas a gente está vivendo esse momento em que o que era chamado eco chato tem razão, né? Não, ele tá Devia ser um CID. aceitando. Falei aqui com a Mata Ciliar, tinha que ter um CID para essa ansiedade ambiental que a gente Eu vive. acho que tá rolando mesmo, assim, um reconhecimento clínico de uma ansiedade climática, né? A gente tá vivendo um colapso. Um colapso. A Marina falou como foi o termo que ela usou esses tempos atrás. Não foi catástrofe, não foi colapso, foi tipo terrorismo climático. Sim. É isso, assim, a gente tá... E a sensação, assim, de afogamento justamente por conta dessa angústia de ver que as coisas estão sendo expostas, estão sendo comunicadas, né? Existem promessas e a gente não consegue sair da nota de repúdio, né? Enfim. Existe promessa, mas não existe política pública para conter a catástrofe, né? Então, ora água, ora fogo, exatamente. Ora vento. Uma área, né, assim, de deserto no Brasil, uma coisa que nunca foi registrada na história, né? Então, assim, desertificação, a gente, né, não sei, assim, eu acho que é tão visível, né, que quando a gente tá nessas situações, assim, de desespero, que a coisa tá visível, às vezes é mais fácil não olhar. Assim como pessoas em situação de rua, né, assim, tem várias coisas que a gente aprendeu no dia a dia a não olhar. Exatamente. Mas assim, eu falei que a Mata Ciliar veio aqui e aí a gente conversou sobre essas queimadas, né? Algumas foram organizadas ali meticulosamente para acontecerem. E aí o Jorge falou que tem áreas que foram calcinadas, que não tem recuperação de solo. Não tem. E assim, é papo de 50 anos. Bicho, a gente tá assim, eu tava vendo um vídeo como é que fala? Uma youtuber maravilhosa, que é a Rita Von Hunt. Ai, ela amo, é maravilhosa. amo. Ela lançou um vídeo sobre esse terrorismo climático que tá acontecendo e ela começou a trazer dados assim de, sei lá, uma comunidade de corais na Bahia que, sei lá, não é uma comunidade, são tipo de 10 espécimes, 9 não se recuperam mais, exatamente. Então, tipo, é muito alarmante, assim, né? A gente precisa começar a se escandalizar com esse tipo a se indignar. Exatamente, de situação, né? Sair um pouco dessa inércia mesmo, assim, né? Isso não é um papo sobre canudos e tartarugas, o papo é muito mais embaixo, né? E vai muito além.
essas dores, indignação te levaram a pintar. Assim, na verdade, as coisas elas não funcionam de maneira óbvia. De maneira óbvia, elas vão, né, sendo confluentes, e hora vai para um caminho, hora vai para o outro. Mas essa exposição, Afogada, ela surgiu depois de eu ter feito uma exposição com um amigo maravilhoso, o Felipe Lima, que chamava Diálogos Insurgentes. E a gente até ficou um tempo na Pinacoteca aqui de Jundiaí também com essa exposição. Ela foi também contemplada pelo edital, agora eu acho que foi da Aldir Blanc na época, foi em 2022. Tá, aquele edital anterior. Isso. E aí a gente fez uma exposição, né, que era bem crítica, bem ácida, então ela tinha diferentes símbolos, objetos, corpos, era muito figurativa, assim. E a gente ficou produzindo durante um tempo e tudo. E quando essa exposição acabou, eu tava, acho que um pouco saturada, assim, dessa representação figurativa, né? E aí eu comecei a buscar uma abstração, assim. Nessa exposição tinha uma pintura grande, de quase 3 metros, assim, Nossa, de um mar, uma superfície aquática, assim. E foi a primeira que eu fiz, e eu falei, gostei desse negócio aqui, vou continuar gostei desse mar, nesse exercício aqui. E aí eu, né, comecei a pensar em fazer essa série, mas essa série ela ainda estava um pouco assim, enuviada, assim, eram uns esboços, eram uns lampejos, né, para pensar como que eu queria construir, de que maneira que seria a construção dela e tudo. E aí eu fiz uns testes, uns painéis menores, assim, de movimentos, né, dentro do oceano, de ondas, reflexos, e aí a coisa foi surgindo, né, junto com isso, também toda essa catástrofe que a gente está vivendo climática, e aí as coisas começaram a se unir, assim, né? Eu participei de um evento muito legal no começo do ano passado, que é o fórum que aconteceu, agora eu também não me lembro exatamente no país que foi, mas é um fórum gringo, ele chama Global Landscape, e até a Marina foi sediar esse fórum e tudo, e eu fiz uma fala lá, eu fui convidada para fazer uma fala, para fazer uma ilustração, uma pintura, que falava sobre possibilidades de um novo futuro, assim, né? E aí, quando eu precisei pensar nessas possibilidades de um novo futuro, eu fiquei com essa sensação de que a gente precisava se conectar com as culturas tradicionais mesmo, né? As culturas indígenas, e pensar como que o ambiente é soberano, né? Que a gente... Voltar pro início, né? Exatamente. Voltar que a pro gente início. Não é nada, a vida é muito maior do que o Sim. ser humano. E que isso começou a me trazer muita vontade de pesquisar justamente essa simbologia toda do mar, de como sendo a origem da vida, e pensar também no tráfico negreiro, como que ele acaba com a vida, né? E como a gente tem um pântano de tragédias também, os imigrantes, né? Assim, pensando na questão contemporânea, que ficam à deriva. E tudo isso começou a movimentar o meu processo criativo para fazer a exposição. Mas eu decidi na exposição não ter representação nenhuma de corporeidade, assim. Tá. Eu queria só essa superfície aquática. E aí, construindo, né, esse processo, eu decidi fazer um percurso que durasse um dia e uma noite. Então, o visitante, ele entra na exposição e ele acompanha desde o amanhecer até o anoitecer, assim. Isso a gente está falando que acompanha através das suas telas, Isso. Porque tem o brilho do sol, né, o raiar do sol sobre o mar, até o brilhar da lua. Isso. Né, como se estivesse passando o dia. Eu tô aqui mexendo no catálogo, gente, dela aqui, que tá belíssimo. Quem fez seu catálogo? Obrigada, fui eu.
Foi você? Não, multiartista, artista multimeio, é isso. Eu pinto, eu faço meu catálogo, mas o texto de abertura do seu catálogo não foi você. Não foi, eu já volto nas obras, mas me conta, quem que abriu aqui seu... São duas amigas muito queridas do meu coração, maravilhosas, gênias. Elas conseguiram traduzir, assim, e enriquecer. Ficou lindo de uma o texto. maneira muito, assim, maravilhosa. É a Anitta Limunja, que é historiadora de arte, né? E a Nadine Paixão, que é oceanógrafa. Gente, olha, você abre uma exposição assim, vou pintar aqui uma superfície de mar aqui, tranquilinho. Aí uma oceanógrafa vai lá, junto com uma historiadora da arte, e mete um texto maravilhoso que tá no teu catálogo. Tem como pintar esse texto, tatuar esse texto? Eu queria imprimir, assim, vestir. Porque ficou muito... Eu acho que o texto do catálogo, ele te faz um convite também. Porque é importante, eu falo do catálogo, gente, porque é importante, não é só para você levar um pedacinho para casa das obras que você viu, mas também para te ajudar numa imersão, né? Mesmo quem nunca foi numa exposição, tem gente que nunca foi numa exposição ou vai e passa sem conexão. O que eu tenho que sentir aqui? Como que eu tenho que achar que é isso, né? Sim. Então, acho que tem esse lugar também de você ter uma condução para desbravar, não uma obra, mas um passeio, né? Um sentimento ali. E a exposição, ela também, né, quando eu acessei o edital, porque ela é contemplada pela Lei Paulo Gustavo, né? Tinha uma parte que era da contrapartida social, que falava sobre acessibilidade. E aí eu decidi que uma das ações seriam audiodescrições das obras. Então, quem quiser também acompanhar com a audiodescrição, tem lá um QR Code que você pode acessar e tem o texto de abertura, né? Todo narrado pela minha belíssima voz. Olha ela também, locutora! Mas assim, eu prometo que tá sucinto, gente. Vale a pena. E aí tem também toda a audiodescrição obra a obra, né? Então a gente consegue, né, fazer essa visita, fazer essa visita presencial e ao mesmo tempo ter esse registro que pode, enfim, né? Ajudar a aproveitar a experiência, melhorar sua experiência, né? Ou confundir também. Ou confundir, porque estamos lá pra isso. E além da audiodescrição, eu sou DJ, mentira. Mas o meu sonho... Sabe o Multimeios? Ela é a multimeia em pessoa. É isso que Emília é. Além de querer ter sido Indiana Jones durante uma época da minha vida, eu quis muito ser DJ, assim, eu gosto muito, acho muito legal. E aí eu montei uma playlist para exposição. Então tem um QR Code também lá que você pode acessar sugestões de músicas. É uma sugestão por obra, assim, né? Uma coisa bem... Mas, enfim, bem caprichada. Assim, eu fiz uma seleçãozinha lá para acompanhar. Você falou que foi contemplado no edital, isso, né? Essas obras, elas já estavam acontecendo na tua vida antes do edital? Já tinha, então, não é tipo, ganhei o edital, vou ter que fazer alguma coisa aqui. Não é sobre isso. Só pra pessoa entender, gente, não deixa pra última hora pra você escrever seu projeto. Escreve o projeto antes de sair o edital. Exatamente. Né? Tem ali um projeto. Viva o processo. Projeto, viva o processo. O tempo inteiro. Exato, aqui, gente. Exato. E me diz como foi a curadoria das telas que foram para selecionadas. Quero saber a curadoria e o batismo, porque cada uma tem um nome. Todas são batizadas. Todas são batizadas, mas elas são batizadas dentro dessa variação do dia. Então, a grande maioria das telas, o nome é relacionado ao momento do dia. Então, tem... Alvorecer, não. Alvorada dourada. Alvorada dourada. Sei e tudo aí aqui. Tem todo... Aí depois tem maré, tem serpeio, que são relações de movimentos aquáticos, assim, né? E tem tem uma parede que tem algumas obras que tem um nome um pouco diferente, que são relacionadas ao movimento de imersão da água. Imergir, por exemplo. Isso, exatamente. Profunda. Essa profunda tá linda. E Lusco-Fusco, acho que é a minha favorita. Não sei, não tenho favorita. E aí depois, não como a Pinacoteca ela né, comporta 2 salas,
A exposição, ela tá dividida entre, né, o dia, né, o vespertino, o momento vespertino e o momento mais noturno, assim. Noturna, escuridade, breu, crepúsculo, ocaso, mais lusco-fusco. Você tem uma favorita? Tenho. Mentira, tem mesmo? Tenho, mas não é nenhuma, assim, pop. Não é assim. nenhuma que está na exposição, essa ela guardou em casa só pra ela. Ela é sutil, assim, na verdade. É a Hora Dourada. Ela é uma tela um pouco mais curtinha, assim. Ela não é tão larga. E ela tem uma paleta meio mais cinza, mais dourada. É um momento mais de transição, assim, do dia. E eu gostei muito, assim. Hora Dourada, achei ela aqui. Pra você que tá na Rádio Difusora, vá até o YouTube e confira as obras. Na verdade, não vai até o YouTube. Você vai até o YouTube, você que tá na rádio, pra você curtir esse canal, compartilhar, prestigiar a Emília, mas você vai desligar todos os seus aparelhinhos e você vai lá na Pinacoteca, que é lá que você tem que ver. Bem. Deixa eu tentar colocar aqui. É um crime isso, mas eu vou tentar colocar na tela aqui. Essa aqui é a favorita da Emília. Essa aqui. Cara, e tem eu nunca sei se é um elogio ou se é uma afronta para o artista, porque assim, primeiro que parece que tem movimento. Você olha aqui no catálogo, parece que tá em movimento mesmo, assim, tipo, dá para ouvir os marulhos do mar, inclusive, né? E tem coisa que parece foto. É ofensivo? Fala isso? Não, de forma alguma. Porque parece que você vai elogiar, nossa, você pinta tão bem, parece uma foto. O pessoal olha pra você e fala, seu cu. Eu gastei todo o meu pincel, toda a minha vida aqui pra você falar que parece uma foto. Não, mas assim, a minha intenção nunca foi reproduzir uma fotografia, né? Então, as paisagens, elas são imaginárias. Elas são reuniões de fotografias minhas, de coisas que eu vi na internet, de, enfim, assim, amigas que foram viajar e aí, como eu tava nessa jornada incansável... Coisa mais linda isso, menina. Coisa mais linda. Você que tá em casa, você não vai ver. Fotografias. Então, eu tinha uma amiga que tava no Japão e aí ela foi no lugar que tinha lá os furacões, não é furacões, é os rodamuinhos, lá onde nasceu o Godzilla, lá, a ilha lá, não lembro como que é o nome, aí ela me mandou, aí uma amiga minha que tava na Patagônia também me mandou imagens, então eu comecei a reunir esse monte de fotografia, mas as imagens são paisagens, assim, imaginárias. Da então, sua cabeça. Tem umas que parecem mais fotografia, mas assim, que preserva ainda a pincelada, o gesto. Sim. Elas são em acrílica, né? Então, assim, essa sensação da pintura mais acadêmica, a óleo, assim, ela fica um pouco mais distante, assim. Nossa, mas incrível, incrível. Eu não fui, mas pretendo ir, tá? Na exposição. Por favor. Quero muito ir. Assim, eu recebi o catálogo do Arthur, meu amigo Arthur, do escritório A5. E aí, na sequência, a Ellen mandou, se você não tem assessoria de imprensa, procurem a Ellen, que ela é maravilhosa, eficiente, super parceira. Caiu na mão da Ellen, caiu aqui no colo do Francamente tudo também, porque aqui, ó, gente. Parceria, gente. Parceria. Toda natural, linda pra caramba. Maravilhosa. E eu acho que o maravilhoso dessas leis de incentivo, dos editais, é justamente isso, né? Você é uma artista multimeios, uma mulher polvo, falando de mar, uma mulher polvo que tem ali vários tentáculos de atuação, mas um edital te permite também a contratar equipe, pagar pessoas, né, para você poder ser só, se cabe a palavra só aqui, uma artista, né? É um edital, uma assim, criativa. Que ele não tem uma verba que possibilita... Não tem, gente. Assim, não é para fazer... Não dá grandes valorizações nada. E grandes reconhecimentos. É uma verba pequena, mas que ajuda muito a gente conseguir a ter um grupo mesmo, assim, né? É porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, assim, por mais que eu pintando sozinha dentro do meu ateliê, tô ali, né, fazendo, mas é isso, a Tati fez as fotos, né, a Ellen tá comigo o tempo inteiro, maravilhosa,
o Lula que fez a montagem, fez a captação das audiodescrições, fez os bancos de madeira que você pode sentar para contemplar os quadros lá na Pinacoteca. A Anitta e a Nadine que fizeram o texto. Então tem sempre assim, a gente precisa sempre contar com uma equipe, e assim, ainda bem que eu acho que é isso, assim, a gente tem essa oportunidade de ter esses incentivos, precisava ter muito mais. Muito mais. Isso aqui era nosso papo antes daqui, da gente iniciar, porque assim, falta recursos, né, pra cultura. Parece que é muita coisa, gente, e não é. É uma migalha. E assim, gente, eu não canso de falar isso aqui. O impacto no PIB é maior do que da indústria automobilística. O impacto da cultura no PIB é mais de 3%. Então, assim, se liga que a cultura emprega, gera renda, gera emprego para mais gente do que a indústria automobilística que vocês ficam aí pagando pau. Desculpa, falei. Não, e é isso, a cultura transforma, ela alimenta eu tô tirando eu tô aqui falando com os liberais de plantão que estão aqui. Se a gente for entrar no lugar para falar do que a cultura faz por uma sociedade, ela não separa da barbárie, né? Tem todo um outro contexto, né? E até pensando nessa coisa, assim, bem liberal do consumo mesmo, assim, subjetivo, quando você tá triste, você vai o quê? Abraçar seu carro ou você vai chorar ouvindo uma música, né? Quando você vai fazer alguma coisa, sei lá, pra se divertir, você vai no cinema ou você vai lá polir o teu volante, sei lá, o painel do teu carro. Então, tipo, eu acho que... Ao que você se apega na hora que a lágrima tá ali pra escorrer? A hora que o coraçãozinho tá apertado. Que você precisa se comunicar, que você precisa de algo maior do que tá só, né, sobrevivendo ali, Sim. Né? Então, eu acho que você ser humano é você tá disponível pra trocar, né, para sentir, para se emocionar. Tem uma fala, um texto maravilhoso, agora de quem que é, eu não lembro, eu tenho isso anotado no meu caderno. Agora fala que é teu. Eu vou manda o texto, Clarice Lispector. Charlie Chaplin. Joga na conta da Clarice. Da Clarice, que é, né, escandalizar como que é? Escandalizar é um direito, mas escandalizar-se é um prazer, né? É um prazer. Então a gente tem que estar disponível também para poder se transformar, né? Ser impactado. Estejamos abertos, e a arte, a cultura, as linguagens artísticas, né, elas nos possibilitam nos conectar com isso, né? Com o universo, com a indignação, mas também com sentimentos de esperança, né? Não é isso, assim, porque a gente pensa, né? O que a gente faz agora nesse momento que a gente tá vivendo esse colapso? Dá pra pegar um tacape e tacar na cabeça de alguém? Assim, tem gente fazendo isso, mas não pode. Cadeirada, né? Assim, tudo bem, não funciona. Né? Assim a gente apoia, mas... mas eu acho que você poder produzir arte, consumir arte, estar em contato com arte. Eu não gosto da palavra consumir arte, né? Parece que a gente tá, enfim... Somos liberalelas. Não é isso, assim, você ter essa oportunidade de estar em contato, ela te propõe outros olhares, outros percursos, né, para poder sobreviver, para você conseguir, né, dar conta de todas as informações que estão chegando e de propor ações mesmo, né. A exposição é um convite para a gente poder refletir também como que a gente se comporta enquanto ser humano nesse momento enquanto de tragédia, enquanto espécie, exatamente, assim. Porque assim, gente, se tem alguma coisa que não vai ficar sobre a face da Terra depois que vierem essas catástrofes que nós estamos assertivamente buscando, a gente não fica. O resto todo fica, se regenera, as espécies vão voltando. O ser humano, gente, acabou. Não tem Marte pra gente. Exatamente. Não tem Marte pra gente. Exatamente. Até quando fica a exposição? Vou dar o serviço aqui, mas até quando? A exposição, ela fica até dia 10 de novembro. A Pinacoteca, ela fica aberta de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Eu vou fazer um encontro, na verdade posso deixar um convite? Claro, por favor. Dia 26
Dia 26, né? Às 11 da manhã, eu vou convidá-los para poder ir até a Pinacoteca para a gente poder fazer um bate-papo sobre a exposição, falar um pouquinho sobre o processo, conversar um pouco sobre como que está sendo a recepção, enfim, é aberto para todo mundo, a entrada é gratuita. E quem quiser, então, poder conversar e ver essa exposição de uma forma guiada, dia 26 às 11 horas. Gente, dia 26 vem a ser um sábado. Isso, É um sábado. Então, isso. assim, é super possível, um sabadão, 11 da manhã, acorda, toma um café da manhã, vá para a Pinacoteca, veja a exposição. Esse catálogo tem impresso também? Não, digital. Mas ele tá digital e eu disponibilizo para qualquer pessoa que tiver interesse, assim. Quem tiver interesse também pode entrar em contato aqui que eu mando, tá aqui no Zap, já faço uma transmissão em massa aqui, porque tá lindo, eu fiquei encantada com o catálogo. Ó, obrigada. Ficha técnica, curadoria e apresentação, Emília Santos, a artista, montagem e som, Lula Fidalgo, assessoria de imprensa, Ellen Fernandes, fotografia e vídeo, Tati Silvestrone, texto curatorial, Anitta e Nadine. A Pinacoteca, gente, ela fica ali em frente ao Politeama, bem ali na Barão de Jundiaí. Ah, tá, você não é de Jundiaí, então vou dar o endereço aqui, ó. Rua Barão de Jundiaí, número 109. É no centro da cidade e a entrada é gratuita. É isso, acho que o recado é esse. E ó, a gente vê as obras assim ao vivo, é bem diferente do que ver fotografia na internet. É bem diferente do que? Do que você vê aqui, eu tacando o celular numa câmera pra você tentar entender. Não que então, as fotos assim... são maravilhosas, porque a Tati é uma arrasa, a Tati arrasa. Mas a experiência de estar lá em contato. Não, e são telas grandes, né? Aqui tem tela de 1,5 m por 90. Aqui tem as medidas das telas. Mas vá à Pinacoteca, passeio com a família. Leva a sua família. Entrada franca. Quer dizer que a entrada é grátis, você não paga nada para ver a exposição. Vai lá, tira uma foto assim, ó, faz uma dancinha de mar e posta no seu TikTok. E marque Emília Santos. Suas redes sociais. Ah, eu vou deixar então o meu Instagram, quem quiser acompanhar um pouco mais aí do processo. Eu tô pensando aí também agora numa nova exposição, então começam já artista. A gente tá bem maluco, né? Aí eu tô, enfim, né? Começando aí um novo percurso. E aí o meu Instagram é Emília Semídia. Semente espanhol. Então, Emília Semídia tudo junto. E lá tem outros links para o meu site, para as audiodescrições tanto do texto quanto das obras. Temos telas à venda? Temos lojinha? Temos lojinha. Gostamos de lojinha. Gosto sim. Gente, compra direto da artista. Aí você tira uma foto já com a artista, leva para tua casa, coloca num lugar bem especial da tua casa as obras. É assim. Muito legal ter uma obra de arte em casa, gente. Legal. É outra vibe. É isso aí, gente. Obrigada, Emília. Muito obrigada. Vou tentar dia 26. Quero ir lá dia 26 te ouvir falar. Por favor, vai fazer essa imersão junto com a artista. Que legal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, pela conversa. Você é uma simpatia. Muito obrigada. Eu treinei em casa. Venha sempre, que seja a primeira de muitas. E próxima exposição, agora é obrigação vir aqui bater cartão para falar das exposições. Reforço o convite aí pro Lula também, Lula Fidalgo, quando quiser aparecer também, super convidado, já é de casa. Maravilhoso. É isso aí. Obrigada. Galera, obrigada demais. Ó, seguinte, eu vou deixar todos os links para você que tá pela Rádio Difusora ou pelo Spotify. Que Spotify agora tem vídeo, estamos em vídeo também no Spotify, mas eu vou deixar linkado na caixinha do YouTube todos os contatos da Emília. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, escreve lá o que você achou, se foi na exposição, conta pra gente o que você sentiu-se afogado, sentiu-se flutuando no mar, navegando, me conte o que você achou da exposição. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, fiquem bem. Bebam água, falando de afogada, bebam água e tchau. Pronto. Muito obrigada. Francamente, com Tainã Franco.